Existe uma clara percepção de que estamos atualmente perante uma grave crise da habitação na Europa e que afeta particularmente Portugal, principalmente nas grandes áreas urbanas, como Lisboa e Porto. Mas esta crise não afeta todos por igual. A procura por habitações supera muitas vezes a oferta que existe atualmente, levando a aumentos significativos nos preços dos imóveis. As pessoas que já possuem uma casa própria onde possam viver, ou que vivam em casas arrendadas com valores de renda substancialmente abaixo do mercado, não são muito afetadas pela suposta crise da habitação que se vive em Portugal. Por outro lado, quem não tem casa própria e pretende adquirir uma habitação onde possa viver está em sérias dificuldades, visto que não consegue encontrar casas a preços acessíveis, tendo em consideração os baixos salários auferidos no nosso país. De acordo com os dados do Eurostat, é possível verificar que em Portugal mais de 70% da população reside numa habitação própria, sendo que a percentagem de população que decide recorrer ao mercado de arrendamento é muito diminuta. Estes 70% de portugueses que são proprietários da sua própria habitação estão a ficar cada vez mais ricos e a aumentar o seu património devido à valorização substancial das suas casas que tem ocorrido nos últimos anos. Esta situação é ainda mais evidente para as famílias que são detentoras de património imobiliário e que já têm as suas casas pagas. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística relativos ao censo de 2021, 61,6% das casas já estavam totalmente pagas ao banco, não existindo, por isso, encargos decorrentes da aquisição da habitação. Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, os 38,4% da população que ainda está a dever dinheiro aos bancos, associado ao seu crédito de habitação para a aquisição de uma casa, têm em média cerca de 63.500 euros em dívida. Considerando uma habitação média com 100 metros quadrados e que o preço mediano de alojamentos familiares em Portugal no primeiro trimestre de 2023 foi de 1.565 euros por metro quadrado, é possível estimar que a dívida dos proprietários aos bancos representa apenas cerca de 40% do valor dos imóveis que detêm. Por outro lado, a prestação média do crédito à habitação em agosto de 2023 era de apenas 379 euros mensais. Num cenário de uma família em que ambos ganhem o salário mínimo, a taxa de esforço associada a este empréstimo é de apenas 25%. Caso ambos os membros do casal ganhem o salário médio, a taxa de esforço será ainda substancialmente inferior. A subida das taxas de juros por parte do Banco Central Europeu, que provocaram o aumento das taxas Euribor e das prestações mensais pagas aos bancos pelos créditos à habitação, tem criado muitas dificuldades financeiras de junto às famílias que contraíram grandes empréstimos para comprar casas com preços muito elevados nos anos mais recentes. No entanto, a crise da habitação é ainda mais grave para todos aqueles que não têm uma casa própria onde possam viver e que afeta particularmente os jovens. A crise da habitação em Portugal tem impedido várias famílias de contrair novos créditos, a menos que consigam dar uma grande entrada para a compra de habitação ou que tenham salários muito elevados. Os valores das habitações nos últimos anos subiram muito mais do que os salários oferidos pelas famílias portuguesas, o que tem resultado em divisões significativas na sociedade, afetando diferentes grupos etários e pondo em causa a coesão social e o futuro das novas gerações. Todos aqueles que já têm a sua habitação própria parcialmente ou totalmente paga estão agora mais ricos devido à valorização da sua habitação nos últimos anos. Para a grande maioria das famílias, o aumento do preço da habitação aumenta o valor do seu património. Algumas famílias compraram ou herdaram nos últimos anos pequenos apartamentos nos centros históricos de Lisboa ou do Porto podem inclusive terem se tornado novos milionários portugueses. O problema atual está em quem não teve a possibilidade de comprar nem herdou casas e que pretende agora aceder à nova habitação. Existem também muitas famílias que moram em casas arrendadas que não estão a sentir os impactos da crise da habitação de que se fala em Portugal. De acordo com os dados do censo de 2021, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística, é possível verificar que 61,4% dos alojamentos em Portugal estavam associados a valores de renda situados entre os 200 e os 500 euros. Por sua vez, os alojamentos com valores de renda mensal inferiores a 200 euros correspondiam a 30,1% do total. Já os alojamentos com valores de renda mensal superiores a 650 euros correspondiam, no seu conjunto, a 8,5% do total de alojamentos arrendados, sendo que apenas 2,2% eram alojamentos com rendas mensais superiores a 1.000 euros. Grande parte das habitações que estão associadas a arrendamentos antigos e rendas congeladas estão localizadas nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, onde os valores das rendas das casas que se praticam no mercado, hoje em dia, são substancialmente superiores. Não existem incentivos em Portugal para colocar mais habitações no mercado residencial destinadas aos jovens e às famílias de classe média.
Quem comprou casas baratas há muitos anos atrás está a ver o seu património aumentar e tem optado por manter-se a residir nos seus imóveis, arrendá-los aos estrangeiros endinheirados ou simplesmente a mantê-los fechados, devido à instabilidade regulatória que está associada ao mercado imobiliário em Portugal. Por outro lado, quem não tem habitação própria e pretende comprar ou arrendar uma casa, não consegue encontrar casas a preços acessíveis que sejam compatíveis com os baixos salários oferidos em Portugal. Para estes, as únicas opções são continuar a viver em casa dos pais, pagar rendas muito elevadas ou viver em quartos em casas sobrelotadas. Adicionalmente, várias medidas tomadas pelo governo português baseiam-se em apoios, subsídios e moratórias destinadas àqueles que já têm uma casa onde habitar. Dessa forma, são beneficiados muitos daqueles que já habitam numa casa comprada ou arrendada, enquanto os jovens e todos os outros que pretendem aceder ao mercado imobiliário ficam prejudicados, visto que continuam a não ter apoios direcionados para eles, nem oferta de casas suficientes para toda a procura existente. Outro dos segmentos da população residente em Portugal que está a passar ao lado da crise da habitação são os estrangeiros ricos que decidem mudar as suas vidas para Portugal. A população estrangeira residente em Portugal tem vindo a aumentar nos últimos anos de forma significativa e deverá continuar a aumentar a um ritmo muito elevado devido às políticas do governo de facilitação de vistos de residência. Vários milionários estrangeiros têm optado por vir para Portugal e investir no nosso país. De acordo com um artigo publicado no início deste ano pela Bloomberg, Portugal foi mesmo um dos países em termos mundiais que mais acolheu novos residentes milionários no ano 2022. A vinda de estrangeiros ricos para Portugal fará cada vez mais com que os portugueses proprietários de casas prefiram vender e arrendar as suas casas a estrangeiros endinheirados devido ao facto de terem maior capacidade financeira do que as famílias portuguesas. Os preços elevados das habitações, bem como a subida das taxas de juros e o aumento do custo de vida, faz com que seja cada vez mais difícil para muitos portugueses comprar uma casa no seu próprio país. A classe média que não tem casa própria e que não vive em casas com rendas antigas continua a ficar de fora das novas oportunidades que vão surgir no mercado imobiliário, pois os preços pedidos pelas casas já existentes ou pela construção de casas novas são proibitivos para a maioria das famílias portuguesas. Existe um grave problema de acesso à habitação em Portugal, sendo que nesta matéria os jovens portugueses são um dos grupos mais prejudicados. Os baixos salários que os jovens ganham em Portugal são insuficientes para poupar e dar uma entrada para a compra de casa própria, bem como para suportar as prestações médias mensais do crédito de habitação exigidas pelos bancos. Também as rendas astronómicas das casas próximas dos centros urbanos, onde se concentram a maioria dos postos de trabalho qualificado do país, são incomportáveis para estes jovens. A crise da habitação não afeta toda a gente em Portugal. No entanto, para os jovens portugueses que procuram sair de casa dos pais e adquirir pela primeira vez uma casa própria onde possam viver e constituir família, a situação atual do mercado imobiliário no nosso país tem contornos trágicos e pode estar a pôr em causa o futuro das novas gerações e do país.